ao evento. E então, desde já, agradeço aqui a vossa presença, aqui pelo vosso interesse. E então, neste evento, como o título sugere, vamos dar então aqui a introdução à arquitetura modular, à arquitetura microserviços em UiPath. Portanto, é um tópico que normalmente não é muito comum ouvir ser falado, mas é algo que é muito importante e que pode, neste caso, trazer vários benefícios, bastantes benefícios, numa iniciativa de RPA aplicada então à arquitetura modular, que é isso que nós vamos introduzir aqui, no evento de hoje. E antes de começarmos, só para ter aqui uma breve ideia então dos tópicos que vamos abordar, vamos começar então com uma introdução à arquitetura modular, o que ela é, para vamos entender também as suas vantagens e desvantagens até do uso de uma abordagem modular, aqui no contexto de automações com o iPad. E também vamos aqui abordar use cases. Então, vamos ter aqui dois use cases em que vamos ver então como é que nós podemos aplicar a arquitetura modular e perceber também, ao mesmo tempo, o que é que ela traz de benefícios aplicando nesses mesmos use cases essa mesma arquitetura. E depois, no final, vão ter a oportunidade para perguntas e respostas, perguntas que tenham, sugestões para próximos eventos. É só colocar no chat e teremos então todo o prazer em responder. E antes de começarmos, só aqui uma breve introdução. Portanto, começando por mim, eu sou o Marcelo, trabalho na área de RPA há mais de 5 anos, principalmente com o iPath. Até muito recentemente trabalhava numa empresa como Senior RPA Developer. Entretanto, estou agora atualmente, como se costuma dizer, a trabalhar por conta própria, a fornecer consultoria RPA e também treinamentos, portanto, cursos em RPA. E agora vou dar aqui a oportunidade também ao meu amigo Bruno para se apresentar. Força, Bruno. Sim. Olá a todos. Antes de mais, agradecer ao Marcelo também pelo convite e a toda a gente que está aqui presente. Pronto, chamo Bruno Almeida, trabalho neste momento na Natixis, sou Senior Developer, trabalho com RP há 5, 6 anos, também maior parte do tempo com UiPath e também tenho um background na parte de desenvolvimento web. Isso, penso que seja isso. Muito bem. E já uma curiosidade, também já trabalhámos juntos, não é? Foi na Ah, sim, Natixis até, trabalhamos juntos. trabalhámos um ano e meio juntos. E sim, portanto, pronto, agora feita aqui a nossa breve apresentação, podemos passar então aqui para a introdução à arquitetura modular, que é aqui então com o nosso Bruno. Força. Pronto. Então, o que é esta arquitetura que estamos aqui a falar? Pronto. O facto de se chamar ali microserviços pode ser um pouco enganador para quem conhece realmente uma arquitetura de microserviços em web. Apesar desta arquitetura que vamos apresentar trazer maior parte dos benefícios que uma arquitetura de microserviços em web traz. Não todos, porque uma das principais vantagens de uma arquitetura de microserviços em web é, por exemplo, se um servidor for abaixo, tem lá um serviço a correr, é possível ter dois ou três e escalar esse serviço. Pronto, no caso, por exemplo, da Netflix, provavelmente é mais conhecida, o serviço não ir abaixo. Ou até se não for essencial, pode ir abaixo, mas o core da aplicação está a funcionar. Pronto, essa parte aqui não existe, visto que pronto, trabalhamos sobre o orquestrador, está tudo sobre o mesmo e aqui sobre o servidor e aqui estamos a falar de processos. Então, o que é essa arquitetura modular? Um, uma arquitetura modular, o core é basicamente desmontar todos esses processos. Certamente toda a gente está aqui presente já trabalhou com UiPath e já desenvolveu projetos. Já passou pela dor também de ter projetos que acabam por ser gigantes, muito difícil de entender, às vezes até sem documentação, processos que, quando existe uma migração na empresa ou no cliente, é extremamente difícil fazer a migração porque temos N de processos a utilizar a mesma lógica, mas depois não temos forma de conseguir fazer essa migração em escala, mesmo utilizando libraries. Pronto. E isto é a estruturação por módulos. Acaba por partir esses processos em pequenas lógicas, daí o microprocesso ou barra microserviço, acaba por partir essa lógica em algo muito mais pequeno, que seja muito mais fácil de escalar, que seja muito mais fácil de entender, muito mais fácil de migrar. Pronto.
esta arquitetura, então, obriga a ter os microprocessos interligados, porque vamos imaginar que temos o processo A, que é ler um Excel e inserir dados, um projeto simples, sendo que isso vai estar partido num microprocesso, então tem que haver ali uma certa ligação entre os mesmos, uma forma de comunicarem, algo como vocês já conhecem, um dispatcher e performer. Um pouco mais complexo, se calhar, numa escala maior, mas é basicamente um dispatcher performer. Um, a flexibilidade de integração, eu vou-vos mostrar se calhar mais à frente, também é mais fácil explicar, mas basicamente vamos supor que temos um Excel, um processo em Excel, tem que existir ali uma forma de ter a integração e a flexibilidade de, por exemplo, alterar o nome da sheet, dar um range mais específico, entre essas coisas. Então, temos que o desenvolver, mas no final acabamos por ter essa flexibilidade de integração. Um, separação de funções acaba por ser um pouco o que eu falei da estruturação de módulos, ou seja, o módulo acaba por ser apenas responsável, ter apenas uma responsabilidade. Para quem vem já do mundo de programação, por exemplo, orientado a objetos, sabe perfeitamente o que é Single Responsibility, ou seja, acabamos por ter um processo que é apenas responsável por uma ação. Ou seja, a lógica de negócio não existe lá, simplesmente tem que fazer aquela ação. O que isso lá está, dá-nos muita mais flexibilidade e muita mais facilidade em escalar um projeto e até a empresa completa, o departamento todo RPA, que torna-se muito mais fácil escalar. E isso mais à frente eu vou-vos mostrar exemplos. Pronto, a evolução independente acaba por ser, falo por mim, algo que torna-se um pouco difícil, na minha opinião, no ecossistema da UiPath, quando trabalhamos, por exemplo, com Git e estamos a trabalhar no mesmo XAML. Vai haver muitos erros, vai haver muito merge que tem que ser feito pelo facto de ser a estrutura ser em XAML. Enquanto se vocês já mexeram, por exemplo, com JavaScript, C, não importa, acaba por ser muito mais fácil identificar as linhas e fazer o merge. Aqui torna-se um bocado difícil. Pronto, e temos aí essa evolução independente, não só no sentido de ser as duas pessoas a trabalhar no mesmo processo, porque acabamos por ter serviços completamente independentes, uh, mas também, pronto, se incorporarmos uma metodologia agile, desta forma conseguimos garantir também que conseguimos ter três developers a trabalhar em três projetos que, por exemplo, têm três microprocessos lá dentro. Torna-se muito mais fácil. Pronto, podes passar, Marcelo. Próximo slide. Muito bem. Isto. Pronto, e aqui temos um exemplo muito básico do que eu estava a tentar explicar, que basicamente temos pronto, ali em cima de tudo tem ali três pontinhos, pode ser outra camada igual ou muito maior, mas a vantagem desta arquitetura é a escalabilidade horizontal, principalmente. Ou seja, temos o processo A que tem que tomar uma ação, vamos supor que é basicamente um if, um switch, não importa, tem uma condição em que tem que fazer uma ação consoante essa condição. Ou seja, vamos supor que temos um dispatcher que recebe um Excel e nesse Excel diz lá qual é a plataforma que tem de ser feita essa ação. Já vi, pronto, já trabalho há algum tempo com RPA, já vi centenas de projetos e muitas vezes essa lógica está dentro do processo, o que até pode fazer sentido. Mas se quisermos escalar e amanhã existir outra plataforma que tem de ser inserido os dados, vai ser que se alterar o projeto, vai ser que fazer um update ao projeto. Se forem cinco projetos com a mesma lógica, mas divididos, temos de fazer nos cinco. E aqui a vantagem disto é essa escalabilidade horizontal, ou seja, o processo do dispatcher, neste caso, simplesmente está responsável de delegar outras queues. Cada queue é uma aplicação, podemos chamar assim. Por exemplo, uma queue de SAP, uma queue de Zendesk, uma queue de Outlook, por exemplo, coisas completamente diferentes. Mas essa delegação é feita pelo dispatcher e se amanhã existir outra aplicação que é preciso fazer essa ação, então escala-se horizontalmente com um processo novo, com uma queue nova. Se por algum motivo essa aplicação for deprecated, já não existir, pode-se retirar e o resto do processo não é impactado com essa alteração. Mas eu acho que já só da forma de verem visualmente isto já conseguem ter uma ideia de qual uma vantagem gigante neste tipo de arquitetura. E, pronto, podes passar, Marcelo. Força. Muito bem, Bruno. Agora aqui, agora depois desta introdução, vamos aqui só.
muito brevemente entendemos quais são as vantagens e desvantagens, até aqui usarmos uma abordagem, uma arquitetura modular, nos projetos de automação. Portanto, uma das vantagens, começando pelas vantagens, é a manutenção reduzida, pois ao termos o uso de microserviços, dos microprocessos, a manutenção é só apenas sobre esse mesmo microserviço. Imaginemos então que temos 10 projetos distintos que usam um determinado microserviço, nós temos que atualizar esse microserviço, nós atualizamos esse microserviço e depois a mudança já está refletida no microserviço e quando os projetos consumirem esse microserviço, esse microprocesso, teremos o update feito. Ao contrário de se tivermos a usar se não tivermos esse microserviço, esse microprocesso e ele estiver embutido dentro dos próprios projetos, significaria neste caso termos de fazer o update a 10 projetos diferentes. E então daí também parte não só a manutenção reduzida, mas também a reusabilidade, que é isto que estávamos aqui a dar aqui início, que é então a fácil reutilização dos processos microserviços, dos microserviços, microprocessos, entre diferentes projetos. O que também, depois do facto de termos esta reusabilidade, também leva a outra coisa, que é o rápido desenvolvimento. Em vez de termos que desenvolver basicamente o código para uma determinada ação, caso tenhamos um microserviço, um microprocesso que já realize essa ação que é pretendida, essa tarefa, simplesmente temos que chamar esse mesmo microserviço, esse microprocesso, nos projetos que nós estamos a usar. E depois isto tudo também, como o Bruno estava a falar, leva a então aqui uma possibilidade de escalabilidade horizontal. E agora aqui, muito brevemente, as desvantagens. Quais são elas? Inicialmente, a complexidade, portanto, a solução inicialmente pelo menos tem uma maior complexidade do que a abordagem tipicamente usada. E depois, o tempo inicial para investir, portanto, temos uma necessidade inicial de desenvolver estes microprocessos, estes microserviços, e isto faz com que a concessão das soluções vão levar mais tempo. Isto é no curto termo, inicialmente vamos ter mais tempo dedicado ao desenvolvimento para criar estes microserviços, estes microprocessos, mas depois isso ao médio e longo termo vai trazer muitos benefícios, que um deles é até mesmo a redução no tempo de desenvolvimento. Portanto, acaba por ser um investimento. Sim, só uma nota. Se virem de um aspecto de uma library, que pode, se calhar é algo muito mais familiar a vocês, acaba por ser bastante idêntico. Só que a camada ou o nível é uma camada acima, em que não estamos já no desenvolvimento de código, mas sim na parte de, ou seja, acabamos por ter um catálogo de processos. Como existem catálogos de libraries, por exemplo, podemos ter uma library sobre ações de SAP, em que vocês têm as vossas custom libraries, um, e acabam por, quando desenvolvem um projeto, acabam por arrastar as atividades que já estão feitas. Aqui acaba por ser idêntico. Simplesmente é uma camada acima, que é nível de processo. Ou seja, vocês já não desenvolvem uma atividade, mas sim o processo em si já está desenvolvido. E acabam por reutilizar o processo. Ou seja, é muito idêntico a uma library, simplesmente a camada é diferente. Força, Marcelo. Obrigado, aqui pelo complemento. E sim, agora vamos aqui apresentar então vamos aqui demonstrar alguns use cases para vermos algo mais prático da aplicação da arquitetura modular, então do uso de microprocessos consequentemente vai ser mais fácil perceber quais são, portanto, estas vantagens que esta abordagem mesmo pode trazer para os projetos. E começando aqui com use case, e isto aqui vai ser aqui então um pequeno desafio para vós. Portanto, temos aqui um use case que vou apresentar agora e depois a ideia é dizerem aqui num quiz que podem aceder através deste QR Code, como é que estruturariam este projeto. Portanto, o projeto que é que consiste? É automatizar o offboarding de colaboradores em várias aplicações. Portanto, offboarding é um processo comum em todas as empresas, que é quando um funcionário sai da empresa é necessário remover os acessos, as permissões que tenha nas aplicações. E, portanto, aqui a ideia, então, imaginemos que temos este processo de offboarding e temos aqui 5 pontos-chave, que é, então, o offboarding, fazer o offboarding em 5 plataformas distintas, não interessa quais, são 5 plataformas distintas e ter em conta que isto pode aumentar ao longo do tempo, à medida que são adicionadas mais aplicações ao catálogo.
e que a source do offboarding é uma plataforma de ticketing, mas quem diz de ticketing pode ser outra source qualquer, portanto, nós sabemos que existe um offboarding quando, por exemplo, é criado um ticket numa determinada plataforma, seja ela, por exemplo, o Zendesk, e por cada offboarding executado em cada plataforma, nós precisamos de reportar o estado de offboarding da plataforma de ticketing. Imaginemos que era um comentário nessa plataforma. Portanto, é escolher, por exemplo, o offboarding na aplicação Y foi executado com sucesso, ou o offboarding na aplicação Z falhou por X motivo. E então, agora aqui vou só então aqui iniciar a poll. Portanto, se fizer aqui um scan do QR Code, deverá então aqui aparecer a sondagem. E se puderem aqui dar aqui o vosso insight, como é que estruturariam este processo, de forma, mesmo, o que é que vos ocorre da cabeça, que se montariam tudo num só processo, se calhar usariam uma abordagem Dispatcher Performer, se usariam outra abordagem, mas assim algo muito simples, mas aqui para ter assim alguns insights também do vosso lado, era muito interessante. Então, se puderem aqui, então dar aqui um insight. Então já temos aqui pessoas aqui a escrever, vamos já só aqui dar 2 minutinhos. E portanto, o que é que vai acontecer depois? Então, também vamos perceber a abordagem que normalmente é usada e depois como é que seria com o uso da abordagem modular. Portanto, já temos aqui, portanto, aqui alguém escreveu Dispatcher, Performer e Reporter. Muito bem, ok. Portanto, aqui, imagino, portanto, temos o Dispatcher que seria, então, para obter os novos eventos offboard e Performer executaria os offboarding das aplicações e Reporter, e neste caso, imagino que reportaria o estado dos offboardings nessas aplicações. Pronto, ora, muito bem. Depois temos um comentário muito semelhante, dividir entre Dispatcher, Performer e Audit. Muito bem. Ok. Dispatch Performer, item da fila, sendo o usuário a ser desligado. Cada site seria um modo separado. Muito bem. Ok. Ok. Muito bem. Alguém mais quiser pode dar aqui o seu insight. Esta pool vai ficar aberta, portanto, ao longo desta call podem escrever aqui nesta pool. Vou só dar aqui mais uns 30 segundinhos e vou mostrar então como é que, pronto, já a abordagem mais comum e depois vamos saltar para a modular. Os sites devem ser trabalhados de forma independente. Muito bem. Ok, muito bem. Muito obrigado aqui pelos vossos insights. Caso queiram adicionar ao longo da call, é só escrever, vai cuidar aberta aqui a poll. Portanto, então aqui, portanto, normalmente use case 1, agora aqui abordar normalmente uma abordagem tipicamente usada, que portanto nós conhecemos que seria então usar o dispatcher, neste caso o dispatcher obteria novos eventos de offboarding, imaginemos numa plataforma de ticketing, poderia ser outra source, não teria que ser necessariamente uma plataforma de ticketing. Depois, popular uma queue que teria a informação do utilizador, que informações que seriam necessárias para executar o offboarding em si e para reportar o estado mesmo. E depois podemos ter até o offboarding performance, que executaria então o offboarding em si das aplicações, sejam elas uma, duas ou mais aplicações e o reporting das mesmas. Isto é um exemplo não modular, portanto, assim, o típico dispatcher performer. Agora aqui abordando modularizado, portanto, como é que poderia ser? Isto podemos ter aqui outras abordagens, provavelmente, há N possibilidades. Então, nós tínhamos o dispatcher inicialmente e depois, como houve aqui um comentário aqui no quiz, teríamos então um módulo, digamos, por cada processo de offboarding. Então, teríamos uma queue e um processo que executaria especificamente uma ação que é o offboarding em uma certa aplicação, por exemplo, no Jira, um modo para o offboarding no Confluence, um modo para o offboarding no Salesforce, um modo para o SAP. Portanto, teríamos aqui esta estrutura, temos uma queue que seria alimentada e então o processo executaria quando um novo item fosse adicionar essa mesma queue, essa mesma fila. E depois então temos aqui a parte
está aqui separada, que podemos ver que é o reporter, portanto temos uma queue só para o reporting, que é então consumida pelo processo reporter, que seria um microprocesso também, que o único e objetivo seria então só reportar o estado do offboard de determinada aplicação, neste caso, com um comentário, imaginemos, no ticket, por exemplo, da plataforma. E aqui podemos ver várias vantagens. Por exemplo, aqui temos então aqui basicamente a modularização, portanto, acaba por ser a gestão, a manutenção do código é muito mais simples. Imaginemos que temos que fazer uma modificação no offboarding do Expensify. Em vez de termos que mexer no projeto todo, no Performa, que seria um projeto maior, simplesmente temos que alterar aqui este microprocesso. Depois temos aqui outras vantagens, que é podemos facilmente reusar estes processos a partir de outros projetos. Imaginemos que temos um projeto que é o offboarding, que a source é sempre de um ticket do Zendesk, e então o dispatcher vai estar a olhar para esses tickets. Mas podemos ter outros projetos que poderiam consumir e que, por exemplo, um projeto de racionalização que, imaginemos, um utilizador está 6 meses sem usar determinada aplicação e então, se isto acontecer, é pretendido também remover o acesso à pessoa para não estar a consumir uma licença. Com esta abordagem, podemos facilmente consumir aqui os processos. Era uma questão de carregar o item da queue no formato expectável e podíamos também usar muito facilmente, aqui a questão da reusabilidade, os processos de offboarding. E sim, e como podemos ver aqui, é uma abordagem diferente e que inicialmente leva mais algum, digamos que traz mais alguma complexidade, mas depois traz os vários benefícios, como a manutenção reduzida, mesmo o tempo para desenvolvimento, quando reusamos estes microprocessos nos projetos, em vez de termos que desenvolver de novo de raiz, e depois também traz aqui então a escalabilidade horizontal. Só, o Samuel fez uma questão que era, nesta arquitetura, cada site seria um projeto de automação diferente ou todos estariam incluídos no mesmo projeto? Eu respondi que era, cada site Uhum, seria um processo de exato, automação diferente. exatamente. Vamos imaginar, sei lá, que amanhã existe outra plataforma que é obrigatório fazer esse offboarding. Se nós tivermos tudo no mesmo projeto, é necessário. Há múltiplas formas de fazer, mas provavelmente a mais comum é fazer com full decision, com switch, não importa. Onde, consoante o dispatcher, o que ele é necessário fazer o offboarding, é executado o processo. Se isso estivesse tudo no mesmo e amanhã fosse necessário alterar, em termos de dificuldade não seria muita. Pronto, é simplesmente desenvolver ali um SAML, chama-se o SAML e mete-se no switch, pronto, não importa. Mas em termos de reusabilidade, um, ia ser zero eficaz, porque vamos supor que amanhã temos outro cliente que quer fazer apenas a parte de Salesforce. Se quer um processo em que é o offboarding de Salesforce. Exatamente. Dessa forma, podemos utilizar o mesmo processo. Podemos, porque vai ter o switch e fazemos as coisas de forma a funcionar. Mas vai estar lá, vai ter código desnecessário. Uh, Vamos supor até, isso já me aconteceu um caso em que uma plataforma tem um problema, tem uma UI muito antiga, e isso já me aconteceu, em que precisa de uma versão específica de um package. Mas a outra plataforma que eu estou a utilizar, existe um conflito de dependência, basicamente. A ação não funciona igual em ambas as plataformas, com aquela versão daquele package. Estávamos completamente bloqueados. Desta forma já não. Podemos ter, sei lá, as UI Activities 21.10 no processo Salesforce e até 23.10 no processo de Figma. Uhum. E pronto, são este tipo de coisas que nos trazem esta vantagem. Se tivermos uma pipeline automatizada, até completamente escalável, é uma coisa, pronto, que num processo normal, na lógica normal que o Marcelo apresentou há pouco, num Dispatcher Performer, torna-se mesmo muito complicado e ficamos muito bloqueados. E para quem trabalha nesta área e sabe perfeitamente isso, não vou estar a esconder porque acontece em todos os lados. Por muito boa que a empresa seja, por muito know-how, vai sempre existir legacy code. E desta forma é muito mais fácil manter esse legacy code, que vai sofrer sempre constante alteração. Porque vamos supor que o Salesforce Onboarding, esse processo foi feito há 3 anos atrás.
e agora existe um novo cliente que quer utilizar este, vamos chamar módulo, este microprocesso. Certamente alguém vai pegar nesse microprocesso e até vai o melhorar. Ou seja, tem que existir, é como se fosse uma library, acaba por obrigar, vai ter toda a gente a utilizar. E então chegamos ao final de, sei lá, 3 anos de desenvolvimento e temos um catálogo gigante de aplicações já desenvolvidas, que em vez de a desenvolver e demorar 12 dias a desenvolver aquele processo naquele site, já temos se calhar esses microprocessos feitos naquele catálogo daquele site e já temos tudo montado. É só estruturar a forma como vamos fazer esta comunicação, que é aquilo que eu falei no início, e entre queues e processo. O que é que o processo recebe, o que é que ele torna? É como se fosse um método, uma função. Uh, Pronto, o offboarding, vamos supor que isto é uma API, voltando à parte mesmo de microserviços, temos a API de Salesforce, que um dos métodos é offboarding e o catálogo completo é Salesforce. Acho que conseguem entender, pronto, a vantagem gigante que isso traz dessa forma. Exatamente. E não sei, até, às vezes, não sei, estava aqui agora a pensar, até não se está a questionar, no caso em que fosse adicionar, por exemplo, um novo processo, digamos, o Hum. offboarding no SAP. Portanto, o que é que aconteceria? Teríamos aqui um novo microprocesso, teríamos uma queue só para casos do SAP, e se calhar até poderiam estar a questionar, será que vou ter que alterar o dispatcher? Na verdade, não terão. Posso dizer o que é que eu já fiz no meu caso, que seria então. Teríamos então um dispatcher na parte de alimentar os itens de offboarding, as filas de offboarding, que neste caso seriam estas. Podemos consumir um asset, estou a dar aqui um exemplo, que tem os nomes das queues parados, por exemplo, por uma vírgula, fazer um split, e então depois por cada, por cada fila, por cada queue, alimentar o item a essa queue. E depois sempre que houver uma nova queue de offboarding, é só alterar o asset, não temos que alterar o dispatcher. Só que pensei que podia surgir essa questão. Portanto, só dar aqui um exemplo como podemos facilmente pronto, tratar desse caso. O Gustavo tem aqui uma questão. Por acaso eu já tinha há um tempo atrás, antes deste meeting, ter falado com o Marcelo, provavelmente iria surgir esta dúvida. Era a parte do reporting. Há inúmeras formas de fazer, e eu, se fosse explicar isso por si, já demoraria imenso tempo e não consigo explicar a fundo. Mas há muitas formas de o fazer e eu posso dar algumas dicas, que é, por exemplo, utilizar o output das queues, é ter um processo de orquestração que simplesmente lança, ou seja, temos os processos principais, ou seja, os processos de lógica de negócio, vamos chamar assim, são esses offboardings. E temos os processos que são de essenciais ao processo, independentemente de se o offboarding falhou, por algum erro, system, business, não importa, o processo de reporting tem que existir. Então existe aqui uma separação em responsabilidades de processos. Se nós tivermos um processo de orquestração, e isto é algo que já fiz na prática e funciona 100%, é esse processo de orquestração, tem alguns argumentos de entrada, são identificados através dos argumentos de entrada quais são os processos principais, ou seja, os processos que têm de ser sempre executados e os processos de negócio podem falhar por inputs errados, lógicas de negócio não importa, e é enviado logo para a queue ou para a fila. Esse processo de orquestração envia logo para a fila, para a queue, um queue item com, ok, tens que executar um report e passar um ID único, por exemplo, um UID, não importa. E o processo de reporting, e até pode ter outra camada de outro processo, que é chamamos um observer, quem já trabalhou com, ou tem uma boa noção de arquitetura, existe um padrão para isso, que é o padrão do observer, um, em que ele está simplesmente à escuta para perceber, ok, os queue items com esta referência que é criada pelo serviço de orquestração já foram todos tratados? Se sim, vais-me buscar, filtra-me por status, podes acionar datas através do queue output e no processo de reporter podes querer enviar um a um ou então ele faz o merge, tens a data, se o status está ok ou não, e o reporter só vai ser executado quando todos os items foram tratados daquela própria execução. Podes fazer isto por dia, podes fazer. A vantagem disto, lá está. Como essa lógica não está no processo, acaba por ser muito mais complexo, sim, mas tens essa liberdade para fazeres o que quiseres. Aliás, se quiseres fazer um reporter em Python, podes fazer. Não tens de fazer necessariamente algo dentro da lógica da UiPath. Nesse sentido, ok?
É a grande vantagem. Sim, por exemplo, o Marcos agora deu outra solução. Há inúmeras soluções para isso e pá, desculpa mesmo não conseguir explicar a 100%, mas demora imenso tempo só para explicar isso. Mesmo na questão de monitorização com logos, como é que identificas a execução do processo chamado processo PI, ou processo de orquestração. Existem N formas e no futuro, se houver a oportunidade, tenho todo o gosto de apresentar isso um dia, dentro desta arquitetura. Um, mas é algo que é muito demorado e complexo para explicar tudo neste meeting. Mas acho que ficaram com uma ideia. Marcos, depois diz-me no final, desculpa, Gustavo, diz-me no final se percebeste, no Q&A. Mas existe, pronto, múltiplas formas de o fazer. E a que eu utilizo, a maior parte das vezes, é a que eu te falei, o processo de orquestração e um processo de observação que fica responsável por observar tudo e dar funções aos outros processos consoante a observação que existe. É um bocado aquilo que eu disse. Quem conhece mais arquitetura de software, existe esse padrão e podem pesquisar, que é o padrão do Observable, e funciona perfeitamente para este caso. Força, Marcelo. Muito Desculpa. bem, não. Pois não, fizeste muito bem, falaste muito bem. Pronto, aqui no meu caso também, então aqui, explicar aqui também o use case modularizado. Agora vai ser a tua vez, Bruno, que vais apresentar aqui o teu use case. Força Sim, aí. pronto. O use case que eu tenho é algo que não existe, ok? Foi um use case que eu criei para este exemplo para tentar incorporar ao máximo tudo o que tivemos aqui a falar até agora. O processo é extremamente simples. É um use case onde temos que automatizar uma inserção de dados numa página do Google Forms. Ou seja, recebemos um input, esse input vai ter depois lá dentro dados transicionais, ou seja, pode ser um Excel. No nosso caso, vai ser um Excel e um website com uma tabela. Vai pegar desses dados e inserir no Google Forms. Um a um, vai adicionar. Portanto, o processo é simples quanto isso. O que é que nós devemos ter aqui em consideração? Está a ocorrer uma migração nesse cliente em que hoje em dia 80% dos casos são em formato XLSX, ou seja, Excel, e 20% dos casos são de website. Não sei se para o ano poderá haver outra migração e até possam ser em Excel, em PDF, desculpem, em Word. Pronto. Ahm, o input pode ser recebido de várias formas. No use case prático que eu vos vou mostrar, eu não fiz essa parte. Não é necessário ter, mas vocês vão perceber como funciona. Ou seja, o input pode ser, podemos receber um e-mail com um Excel anexado, podemos o cliente ter uma UI em que coloca um link do site que tem a tabela que queremos extrair e essa UI comunica via API com o orquestrador, adiciona um queue item e tem que sacar a informação do site. No meu caso, eu vou utilizar um script em Python, ou seja, o input tem que ser recebido de várias formas. Um, e aqui é algo também muito importante é que há dois clientes interessados neste use case. No entanto, um dos clientes tem que ter um tratamento extra em alguns dados, ou seja, o input é recebido e nesse input que é recebido, um cliente, e no meu caso chamei-lhe Finance e Human Resources. No caso de Finance, ele simplesmente quer ler os dados e inserir no Google Forms. No caso de Human Resources, ele quer ler os dados, um dos dados são coordenadas e ele quer comunicar com uma API e buscar o país onde essas coordenadas se encontram. E após isso, preencher o Google Forms também com o país. Pronto. Visto que com esse case já perdemos algum tempo, eu não vos vou obrigar a dar aqui uma resposta. Podem pensar, mas vou-vos já apresentar a solução, também para ter tempo para verem o use case a ser executado e fazer aqui algumas coisas comigo para vos mostrar qual é a realidade de construir isto. Portanto, Marcelo, se puderes avançar, Sim, se calhar eu partilho o meu sim. lado Sim. agora, pode ser? Força, força, força. Skills pop Deixa ver share. se permitir que isto eu acho que é esta janela. Compartilhar. Ok. Está a dar tudo? Conseguem ver? Depois vê aí só no Uhum. chat, Marcelo, por favor. Eu agora Uhum. não consigo. Sim, sim. Está tudo a funcionar? Ok. Parece que sim. Está tudo fixe. Pronto. Então, em termos de diagrama, o que eu tenho aqui isto é a parte inicial que eu vos falei. Pá, desculpem estar em inglês,
por norma escrevo sempre em inglês e esqueci depois de traduzir aqui para o português, mas basicamente isto é um processo unknown, que não é conhecido. Pode ser, tal como eu vos disse, qualquer tipo de input. Pode ser via API injeção de dados na queue, pode ser um processo que vai extrair o ficheiro Excel em UiPath. No meu caso, eu tenho um script em Python que comunica por API, não importa. Este processo, então, vai inserir dados numa queue de identificação do tipo de documento. Tal como eu vos disse, hoje em dia existe 80% dos casos em Excel, 20% em website. Mas amanhã até pode existir PDF. A vantagem disto é mesmo essa escalabilidade horizontal. Então, a solução que eu propus foi: então temos uma queue, simplesmente vai ter o caminho para o ficheiro, nada mais. E temos um processo que faz a identificação do documento. Ou seja, este processo vai receber a queue, vai pegar no queue item e vai ver, ok, tem alguma lógica lá dentro, eu posso mostrar, mas é muito simples. Vai ver se o ficheiro primeiro existe, se tem acesso. Se sim, vai ver qual é a extensão. Tem uma mapping table no Excel. Tem lá uma sheet no Excel com, se for XLSX é esta aqui, se for CSV é esta aqui, se for HTML é esta aqui, se acabar em .com, por exemplo, é um website, tem essa lógica lá incorporada, nada de mais. E consoante o tipo de ficheiro, ele então vai colocar numa queue específica. Neste caso, no use case, vai ter aqui o deck a XLSX e aqui o do website. Se amanhã existisse um PDF, existiria uma queue do PDF e um processo que fazia a normalização de dados em PDF. Hum, e é isto. Pronto. O processo que tem aqui, existe um fecheiro, um outro processo, então, quando já existe esta distribuição de fecheiros, temos um fecheiro em Excel, um fecheiro num website, tem que existir então um processo que vá a responsabilidade dele. A responsabilidade deste processo aqui de cima é apenas identificar, não tem lógica de negócio, não tem nada, é só identificar o fecheiro. Este processo aqui, mais uma vez, não vai ter lógica de negócio, que é o objetivo. Pode haver casos e vai sempre existir processos que vão ter que ter lógica de negócio, como é óbvio, mas o objetivo é externalizar ao máximo, ou seja, pensar nisto que isto quer ser reutilizado por toda a gente. É assim que deve ser o mindset para esta lógica. Ou seja, o processo de XLSX input simplesmente vai ler o Excel e vai transformar cada row num transaction item. Ou seja, e agora vou-vos aqui mostrar uh, algo que tem que ter em consideração, e é que isto é algo muito complexo e este meeting é apenas uma introdução, não dá mesmo para explicar tudo, é, é os input arguments. E porquê? Vamos supor que hoje tem um Excel em que o range, por acaso, a tabela começa na célula A1, mas amanhã começa na B7. Ou seja, nós temos que externalizar ao máximo tudo o que é dinâmico, ou seja, tudo o que o utilizador pode querer alterar. Um exemplo disto, e foi o melhor exemplo que eu arranjei quando estava a fazer esta apresentação, há uma library em Python que é chamada Pandas. É bastante conhecida, que serve para tratamento de dados. Para análise de dados, maioritariamente é usada em análise de dados, machine learning. E se vocês forem ver, por exemplo, o método deles, eles têm um método chamado readCSV. Eu estive a ver isso, acho que são mais de 40, 30 argumentos que o utilizador pode passar. Porquê? Porque o range pode ser diferente, o index pode ser diferente, o encoding do próprio CSV pode ser diferente. Ou seja, isso tudo tem que ser externalizado. E é aí que está a dificuldade de dar o primeiro passo neste tipo de arquitetura. Porque temos que pensar que, ok, esqueci-me de dizer quais são as colunas que o utilizador quer remover quando o processo é executado e vai ser adicionado mais tarde. Mas também a vantagem disto é que vocês podem fazer esse desenvolvimento sem ter impacto em produção, porque o processo está na versão 1.0.1, que não tem a feature de remover colunas, mas a 1.0.2 já vai ter. E a forma como vocês desenvolvem não vai ter impacto em produção, porque a 1.0.1 já está a correr e está a correr em produção perfeito. Se à frente tiverem um cliente que precisa, por exemplo, o encoding utiliza caracteres chineses, aquele cliente, vocês fazem essa alteração.
adicionam um campo de encoding, dão a possibilidade de, quando criam o processo no orquestrador, passar um encoding e o processo vai utilizar esse encoding. Mas para trás não precisaram. Ou seja, não tem impacto em produção diretamente. Pode haver um caso ou outro, neste momento eu não me lembro. Se me lembrasse, eu dizia-vos. Pode ter esse impacto, mas acho difícil ter mesmo esse tipo de impacto em produção. Normalmente, esse tipo de coisas, quando tem impacto, são regras de negócio. Mudou alguma coisa e a lógica como o processo deve interagir mudou. Se o site for, por exemplo, uma atualização de ServiceNow para uma versão que vai alterar o site, vocês vão ter que fazer essa migração, mas o que está em produção também deixou de funcionar, porque foi o site que mudou. Pronto, e acho que querem só terem isso em atenção, e eu deixei só aqui alguns argumentos de entrada que querem ter, por exemplo, o range do Excel, Excel sheet name, Excel file path, columns to extract, columns to remove. Podia haver aqui o encoding, podia aqui haver ainda coisas que possam criar uh, para que este processo cumpra o trabalho. Pronto, neste caso não tem mesmo lógica nenhuma, posso-vos mostrar, não quis mesmo perder tempo com isso, porque acho que não é o foco desta apresentação, mas basicamente ele inicializa as variáveis, valida se o file path existe, se existir, então ele adiciona, caso não exista, ele dá uma system, neste caso é business, e isto é uma coisa que também tem que ter em atenção, que é se for system e aquilo tiver automaticamente retries, ele vai fazer o retry. E neste caso, como não existe, pronto, eu aqui meti business, mas é discutível, podem criar até uma custom exception vossa, vejam a melhor forma, não é isso que eu estou aqui a tentar apresentar. Pronto, ele simplesmente lê o Excel, faz aqui uma alteração para meter camel case, não é necessário, eu pessoalmente gosto. Tem aqui uma funçãozinha que o que vai fazer é colocar todos os nomes das colunas em camel case. Foi só uma coisa que quis colocar e depois só adiciona àquilo. É um processo extremamente simples. Uma coisa que eu esqueço só, isto é que é importante falar. Por norma, quando vocês utilizam a ReFramework, existe sempre uma queue, uma variável, um argument chamado inOrchestratorQName. Apenas um. Se vocês querem implementar esta arquitetura, vão ter que ter dois sempre, que é o input e o output. Porque como há esta ligação entre processos, vai sempre haver um processo que recebe, ou seja, o processo por norma, envia e recebe sempre. Podem fazer uma lógica, que também tem um mais à frente, eu posso-vos mostrar, que pode, como não pode enviar, ou seja, se o argumento estiver a vazio, ele não cria um dado naquilo, se estiver populado, então ele no final do processo vai criar o dado naquilo. Mas é só isto o processo. O website input é, pronto, não vos vou mostrar, simplesmente tem uma tabela, foi um site que até pediu ao ChatGPT para gerar com Bootstrap, vocês vão ver o site. Ele tem lá 5 linhas, vai extrair os dados e vai tratar os dados. E, uh, e o objetivo principal desta Data Transformation, que é o nome que eu dou aqui, não sei se é o nome correto, acho que existe um nome melhor, acho que é Data Layer, não sei se estou correto ou não, mas não importa. Um, o importante disto é que todos os dados que são inseridos nesta queue, e já vos explico aqui este if, todos os dados que são inseridos nesta queue têm que estar normalizados. Ou seja, no nosso caso, e eu posso-vos aqui mostrar o exemplo que vamos usar, só um momento que ele abriu noutra janela, são estes campos. Se por acaso o vosso fecheiro Excel tiver o age, vamos pôr aqui, o age não, mas aqui, sei lá, agora está-me a dar uma branca. Pode ser age, pronto, não faz muito sentido, já tem o date of birth, mas tem aqui o age. E isso não é utilizado no resto do processo, não tem impacto. Porque eu faço aqui, ele pode ter o specific content que quiser, pode ter os campos que quiser, simplesmente ele não usa. A única coisa que tem que ter em consideração é se esta coluna chama-se name, então no vosso website extractor também se tem que chamar name, para ter uma normalização de dados e todo o processo ali para a frente ser igual. Ou seja, tem que existir essa normalização. Aqui, por exemplo, pode ter que existir uma regra de negócio, porque se esse website tiver, em vez de name, tiver, por exemplo, em português nome, mas o vosso Excel tiver name, vocês vão ter que meter nessa parte da normalização de dados essa lógica de negócio. Se quiserem dar o passo extra, podem ter o website simplesmente a extrair e a ter sem lógica nenhuma de negócio para ser reutilizável e ter outro processo a seguir que vai fazer esta normalização. Ou seja,
Este processo, em vez de inserir diretamente nesta queue, vamos supor que não tem aqui o if, insere noutra queue que serve simplesmente para a normalização de dados, através de mapping tables, o que quiserem fazer. Mas o importante é esta queue tem que estar normalizada. Pode ter campos a mais, pode ter campos a menos, não importa. Tem é que ter os campos essenciais para o próximo processo e o nome ser o mesmo, né? Se chamar-se nome ou name, depois tem impacto no processo. Pronto. Hum, Tal como eu vos disse, este use case também tem aqui uma consideração. Foi como o Marcelo estava aqui, que eu expliquei, que foi, existem dois clientes interessados, mas um deles que é a lógica de negócio, que é o que trabalha com a API. Em só um momento, só para desaparecer aqui a barrinha de cima do Teams, do Zoom, que senão não consigo ver. Pronto. Ahm, Consoante o tipo de cliente, HR quer utilizar uma lógica de comunicar com uma API, dando o valor das coordenadas e ter um país. Ou seja, isto é feito, no meu caso, a forma como eu resolvi a solução foi: tenho duas folders, uma para HR e uma para Finance, e no caso de HR, estes processos todos, estes aqui, em vez de irem diretamente para esta queue, vão para a queue Translate, corre a lógica de fazer o translate das coordenadas para o país e adiciona ao insert queue. E este processo funciona exatamente igual. Ok? Eu agora não consigo ver o chat se existe alguma dúvida, mas já respondo também no fim, caso exista. Um, Portanto, e o que é que eu vos vou mostrar? Eu vou-vos mostrar o processo a ser executado. Isto é o meu orquestrador e vocês podem ver que temos aqui o Finance e o HR. Eu já montei tudo, só vou montar aquela camada extra com vocês para também verem como é que se faz a parte do translate das coordenadas para um país. E o Finance já tem tudo montado. Pronto, o que eu vou fazer agora aqui, para só vocês verem o flow, se acharem interessante, é eu vou correr o script em Python que vai-me adicionar nesta folder aqui de Finance o fecheiro que vos mostrei. Ou seja, já devo ter para isto aqui guardado. Tic-tac document type, isto mesmo. Ele já criou aqui o item. E se agora formos aqui às queues, transactions, vamos ter aqui um queue item. E vamos ver aqui o conteúdo e pronto, ele tem o caminho para o fecheiro. Mais uma vez, eu utilizei um script em Python, podia ser um processo em UiPath, que recebe um e-mail, pega no conteúdo, no attachment do e-mail e coloca lá, faz download e diz, olha, está aqui o fecheiro e passa aqui ao file path. Eu utilizei um script em Python. E agora? Hum, eu não vejo nenhuma vantagem em correr isto pelo studio, portanto eu vou simplesmente dar aqui o run. Ele então vai detectar aqui qual é o... Como é que se bloqueou? Ui. Start job. O runtime não tem available. Porque... Dê-me só um momento. Terás que dar assign à máquina aí, Bruno. Não, mas eu já Já dei. tem? Não, minto, porque eu apaguei a folder. Ah, Ahm, mais Apaguei a folder. Eu acho que. isso aí, machines, e agora tens que assignar a máquina. Yeah. Uau. Acho que é esta. Está no outro também. Deixa-me só confirmar. E acho que sim, acho que é isso. Portanto, eu tinha tudo preparado, só que depois apaguei para ficar com um ambiente completamente virgem. E vou só apontar aqui para a Machine Template. Pronto, isto não importa, mas. Ok. Pronto, este processo então vai simplesmente a única coisa que ele vai fazer é perceber qual é o tipo do fecheiro e está fechado. Vamos ver se correu tudo bem. Como podem ver, deu failed, que era o suposto, porque a brincar não era. É que o item não existe. Não criei as skills. Asneira. Isto é, por norma, acontece sempre. Vamos fazer aqui então uma Acontece. alteraçãozinha. É o fecheiro de fazer um mapeamento que não está com o nome correto. Não é este, dê-me só um momento. Isto também faz parte, se me fizesse um era engraçado. Exatamente. Não Faz tinha, parte de live demos. É isso mesmo. tinha piada nenhuma.
Pronto, eu vou só alterar aqui isto. Eu meti, isto antes estava assim, eu meti o 02 só para ser mais fácil para vocês identificarem quais são as camadas. Neste caso só vamos fazer o XLSX e também está aqui. Pronto, não sigam estas boas práticas, há formas melhores de o fazer. Eu é que simplesmente não quis perder tempo. Hum, espera aí, esqueci de fazer o polish. Eu não consigo ver. Tenant, explicar. Muito bem, agora vou só fazer aqui o update do process. Update latest version. E agora, em princípio, vai funcionar. Só tenho é que dar a retry ao queue item. Retry item. E agora vamos rezar para que funcione. Se não funcionar, é uma tristeza. Ok, já começou. Executor, está aqui. Uhum. Acho que foi mais rápido agora, deve ter dado. Vamos lá ver. Então, aqui os big transactions. Sucesso. Boa. Pronto. Ele tratou o item. Um, E o que é que ele fez então? Como eu vos disse, ele vai detectar qual é o tipo de documento, neste caso é um Excel, e temos aqui as duas queues. Ou seja, isto é a camada principal, a de cima, que é 01, e depois temos a 02, que é a camada então de transformação de dados, onde ele vai ler os dados. Se vamos agora ver aqui o data Excel, ele vai ter aqui o item. E como podem ver, simplesmente só tem o caminho para o fecheiro. É exatamente o mesmo tipo de item, com o mesmo content que o primeiro, porque ele só precisa do caminho para o fecheiro. Poderíamos ter aqui, tal como eu vos disse, em vez até de input arguments em que vocês querem dizer assim, ok, Uh, este processo nem sempre tem o mesmo nome o mesmo sheet name ou o mesmo nome da planilha, se não estou em erro. Acho que é assim que se diz, certo? Marcelo, ajuda? Sim, É nesse planilha? Ok. sim. Ou folha, pronto. Olha. Uh, vem também vem do queue item, porque vem no e-mail, por exemplo. Então, podemos dar isso ao queue item e fazer uma lógica dentro do processo, onde ele dá prioridade ao queue item, aos valores que vêm ao queue item, em vez dos argumentos de entrada do processo. Se quiserem fazer, pronto, estou a aprofundar um bocado, mas só para perceberem também que isso é possível. Pronto, e agora o que eu vou fazer, já temos aqui os dados, agora vou correr o meu segundo script Python, que o que ele vai fazer é adicionar também apenas um queue item à queue de extração. Ou seja, o que ele aqui vai adicionar é, em vez de adicionar a esta queue, foi o que eu adicionei com o primeiro script de Python, e esse segundo script vai adicionar diretamente aqui. E porquê é que eu fiz isto? Para vocês também perceberem que eu posso adicionar, ou seja, desde que exista uma comunicação por API, eu posso adicionar diretamente aqui. Porque pode haver, por exemplo, um cliente que nem quer fazer isto. Tipo, eu simplesmente quero utilizar a API e vou inserir lá os dados. Tudo bem por nós. Mais uma vantagem ter isto modularizado. Ou seja, eu vou agora executar o script, ele vai adicionar aqui o item. Eh, desculpem, vamos, esperem aí, que isto aqui em cima, aqui, ok. Agora, se vamos aqui a ver, ele também aqui vai ter, como podem ver, o cheiro. A única coisa, neste caso, o URL é diferente. Ou seja, no outro era file path, aqui é o URL, é um website. Mas como é uma queue diferente, não há problema. No outro caso que eu estava a falar da normalização de dados, é a mesma queue. Então, vai ter impactos. Ou seja, neste caso, agora, se eu chegar aqui e correr o Excel, ele vai tratar o Excel, espero eu que não falhe. Ok, ele correu, foi bastante rápido, portanto acredito que tenha tratado. Se vamos a ver, desculpem, vi o errado, é esta aqui o sucesso. Pronto, ele adicionou. Se formos agora aqui ao Insert Google Forms, onde tem os dados já normalizados, já vamos ter lá 5 items. E eu, como estava a explicar na altura do reporting, eu até fiz isso aqui. Foi estes primeiros dígitos até o underscore é a referência da execução do processo principal e o resto é um ID único. E assim conseguem garantir os IDs únicos na mesma. Pronto, e como vocês podem ver, tem o name, date of birth e coordinates, que é os valores que vêm então de lá do Excel. Agora, para o script para a extração de dados do website, eu também vou fazer o mesmo. Vou só executar e ele vai aqui abrir um site, espero eu.
Acho que vai abrir neste lado para vocês verem. Ok, pronto, este é o site, extremamente simples. Ele extrai os dados. Correu. Pronto, vamos só aqui ver. E, em teoria, estes aqui têm um ID diferente, o ID de execução, porque como vocês viram, eu adicionei pelo script Python. Pronto, daí ter o ID diferente. Mas está aqui name, date of birth, coordinates, tudo direitinho. Pronto. E agora eu vou executar o processo final, que simplesmente vai inserir então todos os dados, ou seja, tanto do website como do Excel, aqui. Só para vocês verem, não é nada novo, mas pronto. Ele está aqui a adicionar agora linha a linha, coordenadas, preencher país, não. Porquê? Tal como eu vos disse, a equipa de finance não tem interesse em preencher um país. Simplesmente as coordenadas. E eu podia ter metido menos casos, contarmos aqui, mas são para aí também só 20 segundinhos. É rápido. São 10 casos. Ahm, pronto, espero que estejam a perceber até agora. Pá, pode ser um bocado complexo ao início, mas garanto-vos que, uma vez aprofundando um pouco sobre o tema, é fácil. E compensa mesmo muito perceber este tipo de arquitetura ou este tipo de approach, porque é muito, muito essencial se quiserem ir para uma industrialização. Se a vossa empresa, se tiverem uma empresa, se trabalharem como consultores, se trabalharem para alguém, eh, no fundo toda a gente vai caminhar para a industrialização. E ter pipelines automatizadas é tão importante como ter este tipo de arquitetura, ou se calhar isto até é mais importante. E pronto, acho que vale mesmo a pena o esforço que têm que ter com o reward que vocês vão receber. Pronto. Já deve estar quase. Já está. Pronto. Ele assinou os casos. Agora, o que é que eu fiz aqui para que é aquela comunicação que eu estava a falar? Se vocês forem ver os processos, neste caso, por exemplo, o Excel Data Layer, se eu fizer aqui um edit, aqui estão os valores de input, como podem ver, pronto, aqui é o que o folder, já estou completamente ok com isto, vocês já conhecem. Pronto, e temos o input name. O input name, neste caso, o output, desculpem, este é o de output. Eu estou a dizer, eu quero que quando te extrair os dados, insiras nesta queue e vais receber os dados desta queue. É este tipo de configuração que tem de ser feita com esta arquitetura. É isto que vocês vão perder tempo a desenvolver, entre aspas, é só montar esta estrutura, que é o que está aqui no diagrama. Ou seja, no caso de Finance, quando ele recebe os dados do input, ambos vão para o insert queue e não para o translate queue e corre o insert Google Forms, ou seja, foi este flow aqui que nós executamos. Agora, o que eu vos quero mostrar é para o HR. O HR está, vou só fazer aqui também o update, hum, tem exatamente a mesma coisa. No entanto, o HR, como podem ver aqui, ele tem que fazer o translate da queue. E isto eu vou fazer com vocês agora aqui. Ou seja, eu já tenho o processo do meu lado feito. Hum, Portanto, eu vou adicionar aqui um outro processo que será a camada 3 neste caso. A 4 será o que vem a seguir. Uh, Como podem ver aqui, camada 2. Neste caso, a camada 3 é este, para este use case de já, e a camada 4 será este. Ou seja, vamos aqui então adicionar um processo. Eu já tenho aqui nas minhas notazinhas o nome do processo, não estou em erro. Está aqui. Temos aqui o processo. Translate coordinates into country. Package version. Ok, e agora aqui é o que temos que alterar. Neste caso, aqui o folder é esta, HR. O output que eu quero colocar, ou seja, quando o processo faz este translate dos dados, ele tem que inserir naquilo para inserir os dados. Isso já foi feito. Ou seja, ele quer inserir isto no Insert Data into Google Forms, que é aquilo que já o outro trabalhou. Save. E aqui neste caso, orchestrate aqui o name input. Qual é aquilo? É este. Eu só vou confirmar, mas tenho quase certeza que é este. Next, next, e aqui posso dar este nome, não importa. Create. Pronto. E literalmente tenho processo criado. Como viram, foi claro que teve o desenvolvimento, mas é uma só um request à API. E agora o que falta é também criar a queue. Portanto, eu vou criar aqui a queue, não vou fazer nenhuma alteração e temos aqui a queue. E agora, mais uma vez. Vou só adicionar. Peço desculpa por estarem a ver tudo outra vez igual, mas tenho que fazer assim. Só alterar aqui o script para apontar para correto.
Portanto, eu quero adicionar ao site e quero adicionar ao Detect Document Type. Pronto. Ou seja, eu agora, se vier aqui e fizer um refresh, aqui vamos ter um item, está aqui, e no Extract Data Website vamos ter outro item, está aqui. Pronto, e agora vou simplesmente correr as automações, é rápido, espero que não falhe para roubar mais tempo. Eu vou confiar que não falhou, ou é melhor confiar, confirmar, é melhor confirmar, só para ver se são aqui os dados. Hum. Pronto, ele está aqui. Vamos correr o Excel Data Layer. Já fiz as neiras, porque não alterei o daquele, mas ok, sem problema, não há problema. Até para verem também a versatilidade, o quão versátil pode ser, até é bom ter este use case. Pronto, o que é que aconteceu? Este processo aqui do Extract Data Excel, este aqui, eu esqueci-me de, desculpem este, eu esqueci-me de alterar aqui qual é aquilo que eu quero que ele adicione nos dados. Ou seja, ele adicionou diretamente ao insert. Ou seja, o que é que vai acontecer neste caso? Tudo o que vem do Excel não vai ter as coordenadas traduzidas, o que vem do site vai ter, porque o site eu vou aqui alterar. Edit, eu agora quero que o site, ou seja, o processo de execução de extração de dados do site, em vez de adicionar esta aqui, eu quero que adicione esta. Update. Pronto, literalmente alterei a lógica do processo com um simples update de um argumento. Hum, Portanto, eu agora quero correr este, o Excel Data Extractor, o website Data Layer, desculpem. Portanto, ele está a extrair os dados, exatamente como o outro. Se, form- se formos aqui a ver, eh, ok. Se formos aqui a ver, ele aqui vai ter 5 items, que são os 5 do website, e os 5 dados, que são os 5 do Excel. E agora, por fim, vou correr aqui o Translate. Também é rápido, se não estou em erro, não é nada muito demorado. Uma questão de segundos. Ok, está feito. Se formos agora aqui ao Translate, podemos ver que estão todos com sucesso. Temos um fail, e porquê? Este fail no valid country found. Ou seja, é uma regra de negócio, mas não é uma regra de negócio sobre a linha de negócio, é uma regra da própria API. API, porque eu passei umas coordenadas que acho que caem em águas internacionais, então não, a API não devolve nenhum país. Ou seja, acaba por ser uma regra de negócio, mas não é fechada aquele negócio, vai ser para toda a gente. É uma regra da própria API. Pronto, temos tudo com sucesso e agora, se formos aqui ao insert Google, vamos ter os 10 casos. Pronto, e eu pronto, vou executar, só para também verem que em alguns casos existe aqui uma lógica que é basicamente se o specific content tiver o valor country, então ele mete que sim no preencher país e preenche o país. Caso não tenha, ele mete que não, que foi o que vimos até agora. Os primeiros 5 casos vão ser assim, os 4 a seguir vão ser, ele vai colocar que sim. Portanto, isto vem tudo do Excel, que eu enganei-me, mas até foi bom para vocês verem. Pode ser a lógica até diferente do que eu vos apresentei. E o quão rápido foi alterar isso aqui com vocês, se nem tive que pensar muito. Ou seja, penso que este seja o quarto. Ok, mais um que ele vai meter que não, acho eu. Não, este já vai meter que sim, que é o João Doe. Ou seja, ele aqui. Não, então é o próximo. Perdão. Jane Smith. Ok, nesse caso, sim. Qual é o país? Não consegui ler o país, mas ele adicionou lá ao país. Emily Johnson. Sim, país faz parte da China. United Kingdom. E se faltam só mais dois. Afinal, não, só falta mais um. Pronto. Ou seja, o que eu vos acabei de apresentar foi exatamente este processo aqui. Neste caso aqui, até teria aqui mais um if, que eu enganei-me. Aqui teria outro if, que se os dados vieram daqui, então insere aqui, se vieram deste input, insere no outro. Ou seja, ainda adicionei mais uma camada lógica numa questão de 10 segundos, se tanto, sem ter que alterar nenhum processo. Aquele processo inicial que alterei foi erro meu. E pronto, força Marcelo, toma de novo a partilha. Muito bem, Bruno.
excelente explicação. Pá, foi Foi há algum tempo, muito. peço desculpa pelo tempo, mas Ah, tentei ser o mais fizeste muito detalhado bem. Foi muito bom o possível. detalhe. Foi mesmo excelente. Fizeste mesmo muito bem mesmo. Explicaste mesmo top, como costumo dizer. Muito top. Muito bem. Portanto, chegamos agora aqui à parte do Q&A, perguntas e respostas. Portanto, questões que tenham acerca desta sessão do que viram, curiosidades acerca deste tópico, sugestões para próximos eventos, de tópicos que gostariam de ver abordados. Não hesitem em colocar aqui no chat e vamos responder. Portanto, é só colocar aqui no chat questões que tenham, do que viram, o que acharam, acharam interessante, querem ver mais este tópico mais aprofundado em outras sessões ou até mesmo outros tópicos abordados aqui em sessões deste género. Hum, Sintam-se à vontade de colocar aqui no chat. Ou se alguém mesmo quiser até mesmo aqui questionar mesmo por voz, também pode se sentir que é mais fácil explicar a questão, não por texto, mas aqui na conversa, também está à vontade. Sim, E também eu demorei 20 minutos ou mais a apresentar, se calhar. foi muito uma Tirei injeção as de questões informação grande. todas, foi bastante detalhado. Foi uma grande injeção de informação, é verdade. Eu aqui, muito obrigado pelo feedback, muito obrigado. Obrigado, sim. E se tiver, né, qualquer, né, se terem assim, outros tópicos que tenham de ser abordados, ou não hesite em colocar aqui a ideia agora é trazer mais eventos deste estilo, com mais frequência mesmo, e fazer algo que seja de valor para todos, assim como este evento aqui. Muito obrigado, Samuel, Gustavo, pelo feedback. Muito obrigado Obrigado mesmo. pelo Muito feedback. obrigado, Marcos. Sim, Muito também obrigado. se qualquer dúvida, certamente o Marcelo iria dizer isso à frente, mas qualquer dúvida que tenha, Isto tem aí, isso mesmo. é Pronto, tem o meu LinkedIn, o LinkedIn do Marcelo, tem aí um Discord que eu recomendo também bastante, que é orientado a RPA, diferentes tecnologias, troca de ideias, etc. Portanto, qualquer dúvida, podem me encontrar também nesse Discord, a mim é o Marcelo, ou então falar diretamente connosco, no LinkedIn, e eu teria todo o gosto para esclarecer qualquer dúvida ou até mesmo discutir ideias, porque lá está, como vocês viram, foi uma injeção muito teórica também, e mesmo para mim ainda é bastante teórico, porque infelizmente ainda não tive a oportunidade de criar algo com uma escala industrial como eu gostava com esta solução. Vou tentar, e tenho tentado, mas às vezes é difícil. Um, mas também, se tiverem algum caso prático, algo até que queiram fazer em conjunto, alguma ideia, falem connosco, comigo, com uhum. o Marcelo, que temos todo o gosto e mesmo até para nós mesmos, a mesmo aprendermos. Como é óbvio, isto é uma arquitetura mais complexa e foi aquilo que eu vos disse, disse, é algo que envolve estar sempre em constante desenvolvimento e aprendizagem. E amanhã há outra coisa nova que surge e se calhar até melhora aqui um passo ou outro. Eu, por exemplo, há bocado estava a ver com o Marcelo. Existe agora, pelo menos na versão 2024, existe uma property no QItem que é o Parent Operation ID. Eu nunca ouvi, não consegui encontrar documentação sobre isso. Mas o que eu penso que seja esse campo acaba por ser o campo que resolve aquele problema que colocaram ao início do reporter. Ou seja, se esse Parent Operation ID, a UiPath automaticamente der assignar isso a um valor lá ao processo pai, digamos assim, desse QItem, já facilita imenso a parte de login. Não é que seja difícil implementar, mas já facilita porque já é nativo da própria solução. Portanto, está sempre a desenvolver. Portanto, qualquer dúvida, tenham algum projeto que queiram discutir, se é possível fazer isto, pá, estejam à vontade para falar comigo ou com o Marcelo. Tenho todo o gosto em ajudar, também para aprender. É isso mesmo. Não hesitem em mandar uma mensagem no LinkedIn ou mesmo no grupo Discord. Estamos aqui para ajudar e para aprender todos juntos. É isso mesmo.
Portanto, é isto para esta sessão. Portanto, vemos agora numa próxima e qualquer sugestão que tenham, não hesitem em chegar-nos através das redes sociais ou do grupo de Discord que temos aqui, que é algo ainda é bastante recente. Não hesitem em chegar-nos e qualquer dúvida é só enviar uma mensagem. Sim. Pronto. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pela Obrigado vossa a todos. presença e vemos numa próxima.